Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês, abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série de estudo da Escola Bíblica Dominical sobre o povo de Deus e a sua missão. E nós hoje vamos falar sobre a importância de uma igreja estar sempre se reformando ou, como agora um termo muito usado recentemente, se revitalizando. Nós vamos ver o que é isso, qual a importância disso e o que fazer para revitalizar. Quero convidar você a acompanhar uma leitura comigo de Apocalipse, capítulo 2, onde Jesus está pedindo para que João escreva as 7 igrejas do Apocalipse, mas eu vou ler somente a carta endereçada à igreja de Éfeso, que se encontra em capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir dele graça para esse momento de estudo e que o próprio Espírito dele seja o nosso mestre nessa hora. Oremos. Pai amado e querido, eis o texto sagrado lido, Senhor, e pedimos que o Espírito nos conduza na reflexão, na meditação da Tua Palavra, concernente a esse tema que é, Senhor, de igrejas que precisam se reformar ou se revitalizar. E que, ao final desse estudo, nós tenhamos, ó Deus, pelo Espírito, a convicção do que devemos fazer como igreja. Assim te peço, Senhor, auxílio e instrução do Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, nessa lição, não vamos abordar toda a realidade da igreja de Éfeso, porque a gente já tem um estudo sobre isso na Escola Dominical, onde eu falo sobre as 7 igrejas da Ásia, essas 7 cartas que Jesus endereça a essas igrejas. Então você pode procurar no YouTube direitinho uma referência melhor, um ensino melhor sobre toda essa passagem. Mas o que eu quero trazer daqui dessa passagem é que a igreja de Éfeso ela foi considerada por Jesus uma boa igreja até um certo momento. E essa igreja ela passa por um momento de dificuldade que foi abandonar aquele vigor, aquilo que é chamado de o primeiro amor. Uma igreja agora que está meio devagar, meio morta, né? Como a igreja de Laodiceia, que também era uma igreja que estava morna, que não era nem fria nem quente, a igreja de Éfeso também já não estava mais com aquele mesmo vigor de uma igreja viva, pujante, trabalhadora, apaixonada por Deus e apaixonada pela missão. E aí por isso Jesus faz uma advertência a essa igreja, e essa advertência ela também cabe para os tempos que nós vivemos, porque a igreja hoje ela vive uma certa crise também. Existem 2 crises principais que é dada ali pelos pesquisadores que estudam sobre igreja e missão da igreja. A primeira crise é a crise de identidade, ou seja, o que é ser igreja hoje? Essa crise permeia boa parte das igrejas e porque muitos não encontraram uma resposta saudável, bíblica, a igreja ela meio que atira para todos os lados. A igreja tem ganhado alguns aspectos de corporação empresarial, onde a igreja visa mais o lucro, o benefício, a automanutenção dela. Quando ela pensa em ganhar vidas, ela está pensando em ganhar novos adeptos
que contribuam com essa instituição para que ela permaneça sustentável do ponto de vista financeiro. Então, a crise de identidade, essa ideia não muito clara do que é ser igreja, faz com que a igreja acabe se pervertendo nos seus propósitos, na sua missão, na sua forma de ser igreja no dia a dia. A segunda crise que permeia boa parte das igrejas, e eu quero deixar claro isso, eu falo de boa parte, não falo de todas as igrejas, porque existem muitas igrejas boas, excelentes, que encontraram biblicamente a sua identidade, o seu perfil, a sua forma de fazer missão, e muitas igrejas têm sido relevantes. Seria uma ignorância da minha parte e também uma acusação falsa eu dizer que todas as igrejas estão perdidas, sem identidade e sem relevância. Mas muitas igrejas, de fato, estão nessa situação. E o que é a crise de relevância? É ela não entender qual é a sua importância no mundo. Quando a igreja perde de vista que ela é luz do mundo, sal da terra, então ela deixa de ser uma igreja relevante. Muitas perguntas têm sido dadas pelos estudiosos de igreja, e uma dessas perguntas para igrejas locais, principalmente, né, quando estão dando palestras, é perguntando se essa igreja, se por algum motivo ela tivesse que mudar de endereço. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Araraquara, essa igreja aqui, ela está situada na rua Rui Barbosa, no bairro Vila Xavier. Se por acaso nós tivéssemos que mudar de endereço, sair dessa rua e ir para um outro bairro, a pergunta que se faz é o seguinte: a comunidade, a vizinhança, sentiria falta dessa igreja? Da mesma forma, se pergunte na sua igreja, onde você se congrega, será que a mudança de endereço faria que houvesse algum sentimento de falta, de saudade da igreja? A igreja, ela desenvolve algum trabalho de relevância ali naquele lugar, onde se ela saísse dali, perderia a sua relevância ali, as pessoas sentiriam falta pelo contributo que a igreja presta à comunidade? Essas são perguntas sérias que nós devemos nos fazer, porque para algumas igrejas, e eu já fui membro de outras igrejas, né? Algumas igrejas acabam criando um sentimento de adversidade da comunidade. A comunidade, às vezes, ela não sente falta daquela igreja, como na verdade ela até dá graças a Deus pela igreja ter saído daquele lugar, porque era uma igreja barulhenta, uma igreja que perturbava a paz pública, de uma membresia que não colaborava e tinha uma certa animosidade na comunidade. Então, existe muito essas questões. Além da igreja não ser relevante, às vezes a igreja ela incomoda. E quando eu falo incomodar aqui, porque algumas pessoas, eu já ouvi muito isso, já vejo muito isso nas redes sociais, as pessoas dizem muito que nós temos que incomodar o mundo, né, com a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho ela incomoda pecadores. Mas não é nesse termo que eu estou me referindo aqui de uma igreja que incomoda na sua comunidade. Estou me referindo àquela concepção de um incômodo, de uma igreja que atrapalha, de uma igreja que não colabora, de uma igreja que se acha superior, que despreza a comunidade. Existe muito crente que é assim, que se acha melhor do que todo mundo, só acusa, só aponta o dedo, tem umas pregações muito intransigentes, intolerantes. Por exemplo, nós vimos isso em alguns anos atrás, de comunidade de igreja, que apedrejaram uma criança de 12 anos por ter saído de um terreiro, né? De Umbanda, não sei direito ali a situação, mas a igreja cristã não deve se prestar a isso, de apedrejar uma criança, mesmo porque nós pregamos a vida, arrependimento, nós pregamos perdão, nós pregamos amor. Então, apedrejar, ir contra de forma bélica, raivosa, odiosa, contra quem pensa diferente da gente,
não é bem o que Jesus propôs para nós como igreja. Então existem essas duas crises, existem algumas outras, mas eu me refiro principalmente a essa, de a igreja viver essa crise de identidade, de não saber o que é ser igreja e como ser igreja nesse mundo para se tornar relevante. Então essas duas coisas precisam ser refletidas a respeito da igreja. E aqui, no caso da igreja de Éfeso, aconteceu um pouco disso. Ela perdeu o seu primeiro amor, por conta disso, ela perdeu sua relevância, ela deixou de viver de forma como deveria viver a igreja do Senhor, ser uma igreja pautada pelo fogo do Espírito, aquele fogo do Espírito, e eu estou me referindo aqui àquele fogo que é o entusiasmo, né? Tanto que as pessoas falam muito da questão do significado da palavra entusiasmada. Entusiasmada é Deus dentro. É um Deus que, por habitar em nós, nos motiva, nos inflama para amar o mundo e fazer missão no mundo, né? E essa igreja que perdeu isso, e aí Jesus dá para ela 3 recomendações, que é o paradigma bíblico da revitalização ou dessa reforma que a igreja deve fazer. Baseado no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, nós vemos essas 3 sugestões, recomendações de Jesus para essa mudança de paradigma e assim ela se tornar uma igreja revitalizada. Para ela ser revitalizada, ela precisava se lembrar, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembra do que você era como igreja. Lembra daquele fervor. Lembra daquele tempo em que você estava apaixonado por Deus, apaixonado pela missão, você evangelizava, você discipulava a vida, você orava uns pelos outros, intercedia uns pelos outros, se reunia em vigílias de oração. Era uma igreja que adorava com entusiasmo, com muita alegria. Então essas coisas foi se perdendo e agora está dizendo, lembre-se. Segunda coisa que ele está dizendo, se arrependa também. Essa ideia, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O arrepender é esse retorno. O arrepender é entender que está falhando agora e que precisa voltar às primeiras obras. Então essa recomendação do Senhor Jesus para essa igreja vale para todas as igrejas que também perderam o primeiro amor, que também estão permeadas de algumas coisas que precisa, né, de mudança, de revitalização. E que coisas são essas? Então quero trabalhar aqui alguns sinais que a igreja precisa, né, alguns sinais que a igreja está demonstrando, que mostra que ela precisa se reformar ou se revitalizar. O primeiro sinal de uma igreja que precisa de revitalização é quando ela perde sua integridade doutrinária. E aí eu quero deixar claro aqui que esses sinais que mostram que a igreja precisa de se reformar, se revitalizar, ela também já é o indicativo do que ela precisa fazer para se tornar revitalizada. Então, quando a igreja perde a sua integridade doutrinária, é um indicativo de que ela precisa se revitalizar. Muitas igrejas, quando elas começam com esse propósito de ser coluna e baluarte da verdade sagrada, de pregar essa verdade, de fazer conhecida essa verdade, de ensinar essa verdade, através da pregação, do ensino bíblico, do discipulado. Mas tem um momento que a igreja ela perde um pouco isso e aí começa a se voltar para um outro tipo de ensino. Por exemplo, existem muitas igrejas, e eu não quero aqui apontar quais, eu acho que todos têm discernimento um pouco sobre igrejas no Brasil, então existem muitas igrejas que têm uma mensagem mais voltada para essa autoajuda, onde a pregação visa mais trazer textos da psicologia, e não de toda a psicologia, mas principalmente dessa onda que está tendo de livros motivacionais, livros de autoajuda, que às vezes, algumas delas nem base psicológica, neurológica, científica tem direito, né? Mas é motivacional mesmo, autoajuda mesmo. E quando essa mensagem de autoajuda substitui a pregação bíblica, isso é uma perda da integridade doutrinária. E aí, voltando-se para a questão da própria doutrina em si,
Isso é um fator sério que a igreja tem que estar sempre se avaliando, porque desde a época dos apóstolos sempre houve falsos mestres, sempre houve falsos ensinos. E para os últimos tempos, mais ainda, Paulo diz na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, diz assim que nos últimos tempos as pessoas elas não dariam mais ouvido à verdade, se rodearão de falsos mestres que pregassem segundo as suas próprias paixões. Elas teriam como comichão no ouvidos, né? Não querendo realmente ouvir a doutrina da verdade, e elas iam se voltar para as fábulas. E essas fábulas, essa expressão pode ser para isso, para essas mensagens motivacionais de autoajuda ou de outras doutrinas que envolvem muitas outras coisas. Por exemplo, no século III da era cristã, existia um movimento chamado maniqueísta, que era um movimento dentro do cristianismo, onde relevava, deixava de lado os ensinos da Sagrada Escritura sobre a criação de Deus e cria um outro modelo cosmológico, um outro modelo doutrinário da criação, onde existiam dois deuses no universo, um Deus Pai bom e um outro Deus Criador, que era mal, e aí por isso que existe essa dualidade, bem e mal. Isso você vê dentro do próprio cristianismo. Então, houve um movimento gnóstico. Então, todo momento da era da igreja sempre houve falsos ensinos, falsos mestres, pessoas que pregam as suas próprias doutrinas para poder ganhar seguidores. E como eu falei antes, seguidores é sinônimo de dízimos, é sinônimo de oferta, é sinônimo de contribuição, de enriquecimento financeiro. Paulo fala sobre isso, de que a piedade poderia ser grande fonte de lucros para aqueles que têm uma má intenção de usar o evangelho. Então, de fato, sempre houve isso na história da igreja, e nós temos que estar atentos se a nossa doutrina ela está em conformidade com toda a Sagrada Escritura. Porque às vezes os falsos mestres pegam as próprias Sagradas Escrituras para ensinar seus erros. Só que eles pegam um texto fora do seu contexto, deturpa, corrompe, e às vezes com muito boa argumentação. E é isso que é interessante. A boa heresia, vamos colocar isso entre aspas, a boa heresia é aquela que é muito bem argumentada. Não é qualquer tipo de argumento falho que as pessoas usam. Não, às vezes é muito bom argumento, boa lógica, e aí usa vários textos. Então nós temos que atentar realmente para isso. Se a igreja ela perdeu a sua integridade doutrinária, então é um sinal de que ela precisa de revitalização. E ela se revitaliza quando ela se volta para uma boa doutrina. Então eu quero ler esses dois textos aqui, 1 Timóteo 6, 3 e 4, que diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. Então Paulo está tratando aqui de pessoas que são orgulhosas, exibicionistas, que gostam de discutir doutrina para se exibir, Então essas pessoas, elas não ensinam a doutrina bíblica e não concordam com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro momento, o Hebreu chega a dizer que nós temos que até se afastar desse tipo de gente. Bem porque também Paulo diz assim que a gente não tem que perder tempo com vãs discussões que só criam brigas e porfias. Existe em muitos evangélicos aquele sentimento apologético de querer brigar para defender a fé. Não adianta brigar com quem está convencido do erro. O que nós podemos fazer é continuar pregando a verdade em amor, como Paulo diz, e se o Espírito Santo converter e convencer a pessoa, glória a Deus por isso. Senão, não adianta ficar discutindo idade eterna com essas pessoas. A gente perde o coração delas, mesmo que te ganhe no debate, mas perdeu no amor. E aí não adianta nada. Por isso que Paulo vai dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor é que edifica. Então é melhor a gente ter amor para com as pessoas, não entrar em discussões com ela, e esse amor pode edificar, pode até talvez ser a forma como Deus vai trazer essa pessoa para a fé, através de um testemunho de amor, mais do que de discussões.
O segundo texto que eu quero ler aqui é de 2 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então nós temos que se manter na doutrina de Cristo, não ir além dela, não ficar inventando. Um grande teólogo do século XX, que é chamado Karl Barth, ele escreve um livro chamado A Fé em Busca de Compreensão. Essa ideia de que as pessoas, parece que elas acham a Sagrada Escritura pouca, né? E ela vai atrás de adornos, ela quer florear a Sagrada Escritura, florear a verdade, ela vai atrás de fábulas e outras coisas, como Paulo diz, né? Isso é interessante. O próprio Agostinho, que foi um grande teólogo lá do século IV e V, né? Ele conta nas suas confissões de que no começo, quando ele começou a ler a Sagrada Escritura, ele não viu muita beleza nela. Ele desprezou ela porque ele não viu beleza. E ele era um homem da retórica, ele era professor de retórica. Ele valorizava a boa poética, a boa escrita. E como ele não viu essa beleza, ele deixou ela um pouco de lado. Aí ele acabou se voltando para filosofias. E mais tarde, quando Deus converte ele, aí ele começou a encontrar a beleza de Deus nas Sagradas Escrituras, né? Então as pessoas fazem isso. Mas nós temos que, para revitalizar a igreja, pregar a palavra de Deus na sua doutrina, naquilo que é sã nela, né? E assim ser todo o desígnio de Deus ensinado através das Sagradas Escrituras. A boa doutrina é aquela que ela é confirmada por toda a Sagrada Escritura. Não é quando é pego só num texto isolado. Quando pegamos somente um verso, um pequeno texto e constrói toda a doutrina em cima, se não houver confirmação do resto, então isso não é uma boa doutrina. Então nós temos que atentar para isso. Segundo ponto que é importante nós observarmos se uma igreja precisa de revitalização, de uma reforma, é quando ela perde a missão como foco. Sabe quando a igreja está preocupada com a sua manutenção, e eu já falei aqui em vídeos anteriores nessa mesma série, de que às vezes a igreja está preocupada só com a sua manutenção, onde o pastoreio de manutenção é aquele pastoreio que só está preocupado em pregar no domingo à noite, escola dominical, tem um estudo bíblico, uma oração na semana, alguma coisa assim, mas ela não se volta para os de fora. Ela já está acomodada com aquele grupo que ela tem, né? E ela não se interessa mais em estar fazendo a missão, em estar pregando para outras pessoas, para alcançar mais vidas para Cristo Jesus. Uma vez um evangelista ele teve que ouvir de uma liderança de uma igreja que a igreja estava muito bem. Já existia todas aquelas famílias que já viviam há anos ali na igreja, estavam felizes pela aquele grupo que existia, que eram famílias que tinham uma boa relação, uma boa amizade. E nessa fala dessa liderança, ele estava meio dizendo para o evangelista o seguinte: olha, não traz ninguém de fora não, para não atrapalhar a nossa convivência. E principalmente porque esse evangelista ele tinha uma tendência de evangelizar aqueles que as pessoas menos gostam de evangelizar, que são pessoas chamadas das tribos urbanas, né? Aquelas pessoas que são mais diferentes mesmo nos costumes, nos hábitos, na moda, enfim. Então essa liderança estava com medo de que o diferente que viesse para a igreja estragasse a relação, a convivência daquela comunidade de pessoas que já estavam naquela igreja por muitos anos. Isso é uma visão mesquinha da igreja e do evangelho. O evangelho ele comporta a diversidade. E na diversidade, por amor a Cristo e ao evangelho, as pessoas criam unidades. Então nós temos sim que pensar nos de fora. E nós estamos pregando aos de fora o evangelho, não a cultura. Porque isso é um problema que muitas igrejas enfrentam, né? Que é essa ideia de que elas querem pregar a Bíblia e a sua cultura, o seu modo de ser. Ela não aceita pessoas diferentes. Ou se essa pessoa diferente vem para essa comunidade, ela tem que se adequar àquele modo de ser, de usos e costumes. Isso é um problema sério, né? Porque
O que importa é o evangelho, né? Os usos e costumes. O que importa é os ensinos e os princípios das Sagradas Escrituras para a vida comunitária. Não que as pessoas sejam tudo uniformizadas. Jesus ele ora em João 17 pela unidade da igreja, não pela uniformidade da igreja. Uniformidade é aquela ideia de todo mundo vestir a mesma camisa, vestir a mesma farda. Isso não é a igreja do Senhor. Paulo diz isso aos coríntios, porque a igreja de Coríntio tinha esses problemas de querer uniformizar. Ele dizia, não, os membros são diversos, até as funções são diversas, o Espírito é que é o mesmo, o Espírito de Deus é o mesmo que une essa diversidade. Então, nós não podemos que o olho queira que o pé seja igual ao olho, não tem condições, não existe isso, isso é até uma aberração. Nós temos que aceitar a nossa diversidade e, por amor ao mesmo Deus, vivendo pelos mesmos princípios, viver em unidade, em amor uns pelos outros. Essa é que é a ideia. Então nós temos que focar sim nos de fora, temos que alcançar os de fora, aproximá-los de Cristo Jesus. E como nós falamos em lições anteriores, é a igreja indo até essas pessoas. Não esperando que essas pessoas venham até a igreja. Se elas vierem até a igreja, a gente acolhe, recebe, né, com muita hospitalidade e amor. Mas não temos que esperar que essas pessoas venham, porque uma igreja revitalizada é aquela que se preocupa em ir lá onde as pessoas estão e alcançá-las por intermédio da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Eu quero ler esses dois textos aqui para reforçar essa ideia, né, da igreja que deve se preocupar com a missão no mundo. Ele diz assim, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Se a igreja é uma igreja evangelística, ela não tem que se gloriar disso. Por quê? Pois sobre mim pesa essa obrigação. É obrigação de toda a igreja pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho onde as pessoas estão. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Né? E Paulo está se referindo aqui de uma forma justamente nessa, de ser esse anunciador. Ele era um missionário, Paulo. Ele vivia correndo de cidades em cidades pregando esse Evangelho. O outro texto é o texto que Paulo fala sobre a questão para Timóteo, né, que ele deveria cumprir cabalmente a missão evangelística, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Terceiro fator que demonstra que uma igreja precisa de revitalização é quando as formas engessadas e frias tomam o lugar essencial do Evangelho. Quando a gente se preocupa muito com a forma, sabe, a questão da igreja tradicional, né? A igreja tradicional, ela em si não é um mal. O mal é quando a igreja tradicional ela valoriza mais a sua forma, a sua tradição, do que pessoas e do que o próprio evangelho em si. Né? Por exemplo, Jesus diz em Marcos 7, de 8 a 9, a respeito dos fariseus, é o seguinte, ó, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então a tradição não é um problema em si. O tradicionalismo, sim, porque o tradicionalismo é esse quando ela se preocupa mais com a forma, mais com o seu jeito de ser, do que com o evangelho e mais do que vidas. E nós nunca podemos colocar a tradição acima de vidas e acima do evangelho. Nunca. Antes, vidas humanas e antes o evangelho. A tradição tem que ser outro plano e ela não deve atrapalhar a missão, não deve atrapalhar o que Deus está fazendo na vida de pessoas. Eu sempre digo isso, que o problema não é a instituição. Houve um movimento há uns 15 anos atrás e uma série de livros que foram escritos sobre essa questão da instituição, que ela não deveria existir, que as pessoas deveriam voltar a um modelo primitivo de igreja, né? Onde não tinha instituição nenhuma. E eu falei na lição anterior sobre a importância do templo e das casas, né? Então, esse pensamento anti-institucional, ele tem algumas verdades, mas ela exagera na crítica. Porque o problema não é a instituição. O problema é quando a instituição ela atrapalha a missão.
Então nós temos que ter esse cuidado de a instituição, por conta das suas regras, por conta da sua tradição, a gente tem que ter cuidado de que ela não venha atrapalhar a missão, de que ela não seja um empecilho para poder receber vidas na sua comunidade, né? Mas quando é uma igreja que ela conserva uma certa tradição, tradição litúrgica, tradição de louvor, tradição doutrinária, quando ela faz tudo isso e ela faz a missão, abençoa vidas, então não existe problema nenhum, né? Um outro texto aqui que Jesus também fala sobre essa questão do prejuízo, do engessamento frio, né, de algumas igrejas, quando ele diz o seguinte: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, né? Mateus 15, 3. Então, de fato, existe essa necessidade de se cuidar para que nós não venhamos a anular as coisas de Deus, aquilo que Deus opera, os seus mandamentos, o Evangelho, por conta das formas. E a revitalização aqui é justamente se voltar mais para o Evangelho, mais para a missão, né, do que pela sua formas frias, engessadas, que não valoriza vidas e não valoriza o que Deus está fazendo por meio do Evangelho na vida das pessoas. Quarto sinal de que a igreja precisa de uma revitalização, de uma reforma, é quando esquecemos as práticas espirituais. Muitas igrejas, às vezes, elas acabam deixando um pouco a sua espiritualidade de lado. É uma igreja que ora pouco, que pratica pouco a sua espiritualidade, e nós temos que atentar para isso, porque uma igreja revitalizada é uma igreja que vive essa alegria da espiritualidade, da busca de Deus constantemente, da busca da meditação bíblica, enfim, de viver tudo aquilo que é a espiritualidade. Como Paulo coloca a Timóteo, 1 Timóteo 4, 7, dizendo o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. E piedade, como eu já falei numa das pregações recentemente, é a prática da espiritualidade, de uma vida santa, de uma vida de oração, de uma vida de busca constante a Deus, de uma vida em obediência à palavra, né? Nós temos que fazer aquilo que Paulo falou, não se encher de vinho, mas encher-se do Espírito Santo, falando entre nós, entre salmos, hinos, cantando e adorando a Deus. Então, essa espiritualidade, essa prática de exercícios espirituais revitaliza a igreja, traz um avivamento para a igreja, traz alegria para a igreja. Se a igreja estava meio fria, meio morta, essa prática constante da espiritualidade reanima a igreja, reviva a igreja, revitaliza a igreja, que é a expressão que nós estamos usando. Não podemos ser como a igreja lá de Apocalipse, a Laodiceia, a qual vive essa situação, como Jesus está dizendo aqui, em Apocalipse 3, de 15 a 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa igreja morna é essa igreja que perdeu a espiritualidade, perdeu o seu fervor, perdeu a busca constante de Deus. Ela não ora mais, não vive a prática da meditação bíblica, da obediência bíblica e de outros pressupostos da espiritualidade, como jejum, por exemplo, também como meditação, contemplação, solitude e várias outras coisas que compõem uma vida de espiritualidade. Então, por isso, era uma igreja que esqueceu as práticas espirituais, perdeu o seu fervor, e aí ela precisa de revitalização. Geralmente, uma igreja que ela esquece as práticas espirituais é uma igreja praticamente morta espiritualmente. Então, ela precisa ser revitalizada. Quinto sinal de que a igreja precisa de revitalização é quando a igreja está doente. E aí, quais são os sintomas de uma igreja doente? É uma igreja doente quando ela tem uma dependência de personalidades.
Sabe aquela igreja onde ela se reúne e as pessoas estão nela, mas pela figura que ali se encontra do pastor, o líder principal, que ele é às vezes um grande pregador, né, um grande escritor, muito sábio, ou ele tem uma atitude muito performática. E aí muitas pessoas gostam desse tipo de figura, que são os líderes carismáticos, como é abordado, né, por alguns estudiosos. E aí a dependência desses membros, dessas pessoas, está pautado nessa figura. Onde se essa pessoa sai da igreja, ou se ela cai em pecado, né, se ela é desmoralizada, toda a igreja se esvazia também. E isso é um problema que nós temos que atentar, porque a dependência da igreja é da pessoa de Jesus Cristo. Como o próprio Jesus diz em João capítulo 17, falando ali sobre a videira, ele diz assim, estejam em mim, permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Não é uma figura, uma personalidade performática, carismática, uma grande liderança, essas coisas, que tem que ser o nosso motivo de nos congregar numa igreja. Não, tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Quando um líder sai da igreja, ou quando ele erra e quando ele é desmoralizado, disciplinado, a igreja, por estar sustentada na pessoa de Jesus Cristo, dependendo somente de Jesus, ela permanece, os membros permanecem ali, e os membros se unem mais ainda e buscam mais ainda a Deus para poder ela se recuperar do baque de ter a sua liderança, dessa liderança ter, né, pecado e cometido erros, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Uma igreja ela é doente quando ela depende de personalidade, depende de pessoas e não do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda característica de uma igreja doente é quando ela tem somente uma mentalidade de manutenção. É quando ela virou o clubinho. Ela está preocupada somente com o seu clubismo ali, de se reunir somente para encontrar pessoas, de sustentar aquele espaço. Mas não é uma igreja que busca a Deus, não é uma igreja que faz a missão, que não evangeliza mais, né? Quando é pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmo. Isso é a mentalidade de manutenção. A igreja não pode viver de manutenção, ela tem que viver de movimentos, e movimento para fora, de servir ao mundo, de alcançar almas para Cristo Jesus, de ser impulsionada pelo Espírito. O Espírito sopra. E a igreja tem que ir para onde o Espírito sopra. Jesus diz isso, né, lá em João capítulo 3, a Nicodemos. O Espírito sopra e vai para onde quer. A igreja ela tem que seguir a vontade do Espírito. E para onde que o Espírito está soprando? Para onde que a igreja deve estar indo? A igreja tem que estar sempre se fazendo essa pergunta para não viver uma mentalidade de manutenção. Terceira característica de uma igreja que está doente é quando ela tem uma má reputação na comunidade. Sabe quando a igreja ela cometeu tantas falhas que a comunidade só fala mal dela? Então isso é um problema sério, a igreja está doente, ela não consegue alcançar os seus vizinhos, não consegue cair na graça dos seus vizinhos porque ela já tem uma má reputação. Às vezes uma má reputação criada pelo próprio líder da igreja, né, que fez alguma coisa muito escandalosa e ficou aquela marca na igreja, né? Também uma má reputação pelos próprios membros, quando as pessoas que são de fora olham para a igreja e vê uma igreja somente em brigas e porfia. Sabe a igreja de Corinto? Né? Quando você abre lá 1 Coríntios, primeiros capítulos, Paulo fala disso, de uma igreja que vivia em brigas, porfias, dissensões, facções. As pessoas estão de olho na igreja e se elas percebem isso cria uma má reputação para a igreja. As pessoas não querem fazer parte de uma comunidade, né, onde prega o amor, mas vive uma guerra entre elas, onde as pessoas não se entendem, onde a própria liderança vive em conflito entre elas, né? Então essa característica mostra que a igreja está doente e ela cria uma reputação ruim na comunidade. A melhor coisa que pode fazer uma comunidade dessa aí é primeiro se converter,
né? As pessoas pedir perdão a Deus por essa má reputação, por essas brigas, por essas coisas que escandalizou. Depois, as pessoas se unirem em amor. E se ela conseguir resgatar uma boa forma da comunidade, beleza. Se não, muda de endereço, porque fica muito complicado, né? Provérbio diz que uma ofensa estabelecida, dificilmente as pessoas perdoam, né? E a ofensa ali pode ser, no nosso caso aqui de exemplo, o escândalo que a igreja cria, né? Para nós encerrarmos, eu quero trazer essa fala de um amigo, né, que escreveu sobre revitalização de igreja, chamado Cássio Vieira, pastor da primeira IPI de Campinas. Ele diz o seguinte, ó: quando falamos em revitalização, estamos dizendo que é necessário voltar àquela vitalidade normal como igreja. A igreja, normalmente, ela é viva por causa da ação do Espírito Santo nela, né? Então, ele diz que é esse voltar àquela vitalidade normal como igreja. De fato, é o Espírito Santo quem dá vida à igreja. Jesus disse isso, né? Que o Espírito é que vivifica, né? Não são as técnicas, não são os programas, não são os métodos, nem a tecnologia. Não são essas coisas que revitalizam a igreja. Ainda que você possa usar técnicas, fazer programações na igreja, criar métodos, né, usar recursos tecnológicos, você pode fazer todas essas coisas, mas não é isso que revitaliza a igreja. O que revitaliza a igreja é o Espírito Santo. É Ele quem dá vida, é Ele quem aviva a igreja. Então, nós, se queremos uma igreja revitalizada, nós temos que atentar para a questão da palavra de Deus, né? Pregar a sã doutrina, a tempo e a fora de tempo, para as pessoas de fora, que é a missão que a igreja deve estar sempre cumprindo. Nós temos que viver uma comunidade de relevância, de amor, para com as pessoas, ser uma prestadora de serviço para a comunidade. Isso traz alegria para os próprios membros, porque os membros ficam ativos na vida da igreja. Então nós temos que atentar para essas coisas todas que foram abordadas aqui, para que a igreja seja revitalizada. E sempre começando, não é, com a busca de Deus, do Espírito Santo, para que Ele nos diga o que nós somos como igreja e o que nós devemos fazer como igreja. E aí, sendo a igreja, né, e vivendo como igreja à luz do Espírito Santo, nós seremos uma igreja revitalizada sempre. É importante a igreja estar sempre se autoanalisando, né? O lema da Reforma Protestante, lá no século XVI, foi esse: uma igreja reformada sempre se reformando. Então nós temos que, de tempos em tempos, fazer uma autoavaliação dentro disso que nós abordamos aqui e perguntar: essas coisas estão acontecendo na nossa igreja? Então, estamos precisando revitalizar? Então, se precisamos, vamos fazer, para que assim sejamos uma igreja reformada, sempre se reformando. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você nos ajude nessa revitalização, sendo uma comunidade toda que ora, que busca a direção do Espírito Santo, que busca avivamento do alto, cheio do Espírito Santo, para fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordena fazer enquanto igreja no mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.